Aqui está um artigo interessante que talvez não tenhas visto, e sei que os russos estão horrorizados. Vê isto. O Reino Unido e os países bálticos simulam uma guerra com a Rússia. Vários países do norte da Europa, incluindo o Reino Unido, não têm exército. Os estados nórdicos e bálticos, talvez a Finlândia, tem bem menos de 6 milhões de pessoas em todo o país. Em todo o país há menos de 6 milhões de pessoas. O Reino Unido não tem um exército relevante. Basicamente, não tem forças militares. O pouco que tinham, já deram. Dado à Ucrânia e aos países bálticos, que são a Letônia, a Lituânia e, por fim, a Estônia. Isso mesmo. Todos esses 3 países em conjunto. Não acho que tenha 5 milhões de pessoas. É pouquíssimo. Não temos 6 milhões como em Maryland. Vivo em Maryland, que é pequeno, e temos mais pessoas aqui do que. Mais que os 3 países bálticos juntos. Depois adiciona-se a Finlândia com mais 6. Ainda não chega aos 12 milhões. Nem sequer atingiste a população de Moscovo. E tens a Finlândia e os países bálticos e ainda não atingiste a população de Moscovo. E não me refiro à área metropolitana de Moscovo. Gostaria de referir-me especificamente à cidade de Moscovo. Assim, não creio que os russos estejam a tremer de medo do Reino Unido, da Lituânia, da Letônia e desses outros países que considero insensatos e fascistas. São apenas um grupo de países do tamanho de um selo postal. E quando os nazis entraram a marchar na Segunda Guerra Mundial, eles estavam como, "Yai, viva, podíamos, estávamos quase à vossa espera. Nós odiamos os russos. Nós também somos fascistas. Foram eles que mataram a maioria dos judeus. Polônia, Ucrânia e estados bálticos foram quem realmente matou a maioria dos judeus. Ok, continuamos. Planeadores militares britânicos juntaram-se aos ministros da defesa nórdicos e bálticos em Baltimore, Bodo também. Para Bodo, seja lá o que for, simular um conflito num estado fronteiriço com a Rússia. Segundo a fonte, os exercícios em Bodo foram parte de uma força expedicionária conjunta de 10 membros europeus da NATO. Países Baixos, Islândia, Reino Unido, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Letônia, Lituânia e Estônia. Meu Deus! Quão horrível é isso? Os últimos 5 partilham fronteiras com a Rússia e têm sido dos críticos mais amargos e vocais de Moscovo. O secretário de Defesa britânico John Healey disse ao político que Jeff Nation poderia, cito, fazer a NATO ligar-se melhor para levar este agressor russo mais a sério. Lá vamos nós. Os russos estão chocados porque os chihuahuas que fingiram ser um Doberman na TV por tanto tempo agora acham que são um Doberman, mas não são. São um chihuahua. Agora esses chihuahuas ladram a um caminhão que passa e o caminhão não está, nem vem as luzes de travagem. Este caminhão passa. Sim, 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 o caminhão nem sabe que eles estão lá. Afastem-se do caminho do caminhão, pequenos cães, pois correm o risco de serem atropelados e esmagados. Contudo, quero dizer de forma realista, alguém deve ter colocado no modo silencioso. Não acho que estou em silêncio. Deixe-me ver, deixe-me ver. Não, não parece que estou em silêncio. Teste, 3, 2, 1. Não, não estou em silêncio. Sai daqui. Não sei por que alguém pôs no mudo. Devem ter silenciado a si mesmos. Enfim, vamos continuar. Então, o que vemos é isto. E acho isto interessante. E provavelmente já me ouviu falar sobre isto. A Finlândia, o governo da Finlândia, o parlamento finlandês fez um. Treinavam para um conflito com a Rússia. O parlamento, o deputado disse, preparemo-nos para a guerra com a Rússia. Sabe o que fizeram? Disseram, se a Rússia nos bombardeasse, iríamos para este abrigo. Então todos desceram. Foi assim que treinaram. Esconderam-se na cave. É assim que treinam. E penso, a Finlândia tem 6 milhões de habitantes. Eles não têm um grande exército. Se forem para a guerra com a Rússia, sim, vão esconder-se na cave. Portanto, daria isto à Finlândia. Praticavam o plano mais eficiente para uma guerra com a Rússia: refugiar-se na cave, pois a única estratégia que possuem é um ataque direto, ali, a sufocá-los. E eles não têm como se defender disso. Então, foram espertos, certo? O Reino Unido e essas pessoas estão tipo, sim, estamos a praticar, lutar e invadir a Rússia. Não sei o que o Reino Unido está a fazer, mas e a Letônia, a Lituânia e a Estônia têm quantas pessoas? 1 milhão ou algo assim? 1 milhão. 1,1 desses países tem 1,4 milhões de pessoas. Ok, então o meu ponto é, sabe o que é que eles estão a praticar? Os russos colocariam os seus tanques em marcha e não abrandariam. Eles só colocam os tanques em marcha, soltam a embreagem e avançam pela Letônia, Lituânia e Estônia. Se quisessem tomar esses países de quinta, o que não querem. Vou ainda mais longe. Kaja Kallas poderia ligar e dizer, decidimos dar-vos o nosso país, Rússia, podem ficar com ele, é vosso. E a Rússia diria, está a brincar comigo. Agora vamos para a guerra. Se tentar forçar a Estônia, a Letônia ou Lituânia, se tentar forçar a Rússia a aceitá-las, então a Rússia vai para a guerra. Rússia, tens de aceitar esses países, de maneira nenhuma. Lança uma bomba antes. Achas que eu quero tomar conta destes pedaços de lixo nazis psicóticos a marchar como gansos? Não. Que estão atolados em dívidas neoliberais?
Não me parece. A única maneira de fazer a Rússia entrar em guerra com a Letônia, Lituânia, Estônia e Finlândia é tentar forçar a Rússia a aceitar esses países falidos. Países falidos e progressistas no seu balanço. A Rússia não vai aceitar. Por que a Rússia iria querer? Em primeiro lugar, por que razão a Rússia iria querer invadir a Europa? A Europa. A Europa está falida. Porque irias querer. É como se houvesse um país, uma empresa, e dissessem: estamos dispostos a vender-te esta empresa ou uma casa, certo? Ei, queres comprar uma casa? Bem, estou à procura de uma casa. Ok, tudo bem. Pode assumir esta casa. Pode assumir os pagamentos, certo? Quais são os pagamentos? São 10 mil por mês. Meu Deus. Quanto deves numa casa? 2,7 milhões. Não, eu não quero esses pagamentos porque não os consigo fazer. B, deves 2,7 milhões numa casa. Estás cheio de dívidas e eu não. Não assumirei a tua dívida no meu balanço. Isso é efetivamente o que a Rússia estaria a fazer se atacasse a Europa e tomasse a Alemanha. Olhe para a Alemanha. A Volkswagen agora vale 1.000 milhões. Perderam 1 bilhão no ano passado. Achas que a Rússia quer a Alemanha ou a Volkswagen de volta? Sim, podes levar a Rússia à guerra. Ei, Rússia, faz-me um favor. O quê? Queremos que cuidem da Volkswagen. Dizem que primeiro vão bombardear-nos. Acham que vamos aceitar uma perda de 1.000 milhões no nosso balanço? Isso é guerra. O meu ponto é que a única forma desses países falidos conseguirem que a Rússia entre em guerra é tentar forçar a Rússia a tomá-los, porque a Rússia não os quer. A Rússia vai construir um muro. Não é sobre drones. Os europeus dizem que precisamos deles. Bem, não precisa de um muro de drones. A Rússia construirá um muro que fará com que o muro do apartheid de Israel pareça, sabe, um muro de papel. O papel fará com que pareça um cão invisível. Parede eletrônica comparada ao que os russos vão erguer se tentar esforçá-los a aceitar. Viste os franceses? O que foi isso, a introdução aos Jogos Olímpicos? Viste isso? Achas mesmo que a Rússia quer a França? Eu não acho. Poderias pensar assim. A França é um país bem grande. Ei, Garland, fica com a França. És o rei de França agora. Garland, eu diria: oh, não, de jeito nenhum. Nunca me vais impor essa loucura antiga. Não, não sou. Vou para a guerra eu mesmo. Sou só um homem contra todo o exército francês antes de enfrentar a França e antes de me darem a França. Não, obrigado, não quero. Não estou interessado. E é aí que a Rússia está. Eles estão a iludir-se a si próprios ao acreditar que são extremamente populares e valiosos. Estão financeiramente falidos e não possuem nada de significativo. E também se estão a enganar ao pensar: oh, estamos a praticar. Lute contra a Rússia. Não pode. Em primeiro lugar, não precisas de praticar. Tens um procurador que está a lutar na guerra com a Rússia agora e estás a dar-lhes tudo o que tens. A Rússia está a destruí-los. A Rússia está a ganhar esta guerra e vai continuar a ganhar e a lutar e resistir mais tempo do que vocês, desmilitarizando-os. É isso que está a acontecer e não há nada que possas fazer. Europa continua a praticar. É tudo o que podes fazer. A única coisa que a Europa pode fazer é tentar envolver os EUA nisso. E isso não está a acontecer. Os EUA nunca intervêm para defender os seus proxies. Por isso é que os EUA têm procuradores. É por isso que Lindsey Graham diz: lutemos até o último ucraniano. Oh não, vamos lutar. Traga-me água. Oh não, vamos lutar até o último. Qual é o outro? Vamos lutar até o último taiwanês. Sabe o que quero dizer? O Lindsey Graham tem sempre um procurador que ele quer lutar até o último. Sempre. Por quê? Para não termos de perder americanos. E quem se importa com os ucranianos? Quero dizer, esse é o ponto de vista do Império dos Euló. Quem se importa com os ucranianos? Não são o Império dos EU. Eu importo-me. Não desejo ver os ucranianos a serem massacrados, nem qualquer outra pessoa, nem mesmo os americanos a terem de nos cortar. Vou beber um pouco de água aqui. Mas eles não são mais do que meros peões para serem manipulados para lutar até o último deles. Portanto, o meu ponto de vista é que considero que os europeus não possuem um futuro econômico promissor e estão a tentar implementar um keynesianismo militar, ou seja, injetar capital na economia através de infraestruturas militares, o que nem sequer conseguem realizar em primeiro lugar. E, além disso, mesmo que conseguissem, estão tão atrasados tecnologicamente em relação à Rússia, China e Irão, que, digo, seria como agora realmente ver-se estes novos mísseis balísticos a surgir, mísseis hipersônicos, S-410, S-500, todo tipo de coisas a aparecer. E você reflete consigo mesmo sobre o que os Estados Unidos da América e a Europa, bem, a Europa, é mais apropriado afirmar. Vamos edificar uma quantidade considerável de... Vamos criar. Vamos clonar 1 milhão de cavalos. Por quê? Porque vamos ter um monte de cavalaria em cavalos. É isso que vamos ter. Esse é o novo plano para derrotar a Rússia. Cavalaria em cavalos.
E vamos clonar os cavalos e vamos clonar 1 milhão de cavalos e já temos o dinheiro. E não só isso, quando os cavalos fizerem cocó no chão, vamos apanhá-lo e atirá-lo aos russos. Vamos dar-lhes uma lição, atirando-lhes estrume de cavalo, com 1 milhão de homens a cavalo e cavalaria a atacar os russos. É melhor assim. Estamos tão atrasados na tecnologia militar que mais vale criarmos cavalos, carroças e carros de combate e atacá-los com coisas antigas como catapultas e óleo a ferver. Vamos despejar isso nos russos, claro. Vamos enfeitar os russos e lançar óleo a ferver sobre eles. É onde estamos, é até onde estamos atrasados. E os iranianos também, devo dizer. Não nos saímos propriamente bem contra os ruses, para ser completamente honesto. Se analisarmos a situação dos europeus, tudo o que conseguem fazer é esse tipo de demonstração de virtude militar, sinalização de força militar, sinalização de tigre de papel militar, ou como preferirem chamar. Vamos sentar-nos ali, sabe? Seria como fingir que alguém fosse um. O campeão do UFC e eu ameaçamos-nos mutuamente e afirmo sim, e vou ali treinar os meus socos no saco de pancadas, e então soco o saco de pancadas. Dei uma cotovelada no saco, preciso dele, chuto o saco e estou a suar. O que fazes? É isso que vou fazer ao campeão do UFC. Estou a bater no saco. Estou a socá-lo, a dar-lhe cotoveladas, a pontapeá-lo. Estou a fazer todo o tipo de ataques, sabe? Tipo Tony Jaa. Não, não saco de pancada. Mas, se eu entrar no ringue com aquele tipo do UFC, ele vai partir-me todos os ossos em 10 segundos. Por causa do UFC. Ele é campeão do UFC e eu sou um pateta. A bater no saco. Quem estou a enganar? É só isso que fazem. Estás a tentar impressionar as raparigas? Eu poderia bater em alguns mais novos. Sim, deixa-me mostrar a estes do UFC. Ele está a dar socos, a mostrar músculos. Olhem para mim. Está a fazer algo. Por quê? Está a tentar parecer bem para as raparigas. Ele tenta parecer durão à frente das raparigas. Quer ser o macho alfa para que talvez algumas gostem. É só isso que faz. Não critico o rapaz por isso. É jovem. Essas são as coisas que os rapazes fazem para impressionar as raparigas. Compram um carro descapotável se puderem para parecerem bem. Certo? Já viste? Conheces o tipo. Alguns de nós podem ter sido desse tipo quando éramos jovens, mas é só isso. É exibicionismo. Se os Estados Bálticos, o Reino Unido, a Finlândia ou outros estivessem prontos para enfrentar os russos, não precisariam exibir-se. Poderiam apenas dizer aos russos que, se fossem atacados, conseguiriam defender-se. Bom o suficiente. Qualquer coisa além disso, sigamos com nossos assuntos agora. Vamos ver e observar. Ok, Eric. O velho Eric Swallow diz da cerca que o Império Americano ganharia com pessoas como Mundenome a melhorar a vida dos nova-iorquinos, esperando que, se viverem bem, não se queixem das guerras fora. Isso faz parte. Mas não acho que o homem vá dizer que vai fazer muitas coisas. Vou colocar as coisas desta forma, Eric. E entendo como te sentes. E se eu sentisse que a mãe Donnie tinha alguma intenção de tentar fazer o que ele diz que vai fazer, eu diria, ok, respeito o homem. Provavelmente não conseguirá fazê-lo em Nova York, mas pelo menos disse que vai fazer algo diferente. Ele vai tentar. Respeito políticos que desafiam o sistema, certo? Não tenho confiança de que ele seja assim. Já fui enganado. Pode zangar-te comigo e dizer que estou errado. Talvez. Fui tão enganado que olho para o Mamadoni e digo que ele é só mais um socialista democrático como a AOC e o Bernie. Pessoas que chegam e fingem ser os mais à esquerda dos mais à esquerda. E depois entram no cargo, e são apenas mais uns imperialistas belicistas a tentar enganar-nos. Vamos ver o que o Cam diz. O Cam diz, para o teu fundo de chapéu Ushanka, certifica-te de que vem com uma estrela vermelha soviética. Ó, homem, tenho um. Olha, estou na Rússia e pensei que podia ficar frio, então trouxe um chapéu. Vê isto, acabei de o trazer. Vê o que digo? Não tem estrela vermelha, mas está bem. Não se pode ter só carne sem molho. Digo sempre isso. Estou bem assim. Obrigado. Certamente aprecio, Ken, e estou atento. Com o antigo fundo para chapéus, o Shanka. Agradeço imensamente. E isso é verdadeiramente significativo, é de suma importância neste momento e estou presente aqui. Vou a R ou algo semelhante amanhã, que é este campo de batalha histórico localizado fora de Moscovo. Aparentemente fica a aproximadamente 2 horas de Moscovo. E este campo de batalha histórico foi onde pereceram cerca de 2 milhões de soldados ou algo do gênero. Então vou lá. Espero ir a Minsk. E parece que provavelmente vou a São Petersburgo. Portanto, estou a viajar pela Rússia novamente. Lugar incrível, as pessoas são ótimas. Como mencionei anteriormente, fui visitar um senhor. Ó senhor, ó senhor. Tenho de colocar algumas fotografias. Então fui a este restaurante georgiano e pensei que era como um daqueles lugares de tapas, porque começaram a trazer a salada e isto e aquilo e diferentes coisas. Acho isto é bom, isso é bom.
Mas continuava a chegar. E eles tinham este pão de queijo quente, amigo, que faz a pizza parecer que estás a morder um velho pneu radial de aço. Permita-me afirmar-lhe, este pão de queijo era superior a qualquer pizza que já experimentei em toda a minha vida. Quero dizer, e continuava a chegar uma iguaria após a outra, prato após prato. Especiarias disto e daquilo, e continuava a vir até que ficas como, não mais, por favor, pare, tio Mercy, não mais. É ótimo. A comida georgiana foi incrível. Trouxeram vinho georgiano, mas eu não bebo, então não provei. Dizem que o vinho georgiano é um dos primeiros vinhos ou algo assim. E tem alguns dos melhores vinhos. Os vinhos georgianos estão entre os melhores do mundo. Alguém já ouviu falar? Estou com muita sede. Ó, adivinha o que mais tenho? Tenho aqui um mini frigorífico. Se vieres à Rússia e precisares de entrar numa garrafa, vê se consigo aproximar isto o suficiente. Consegues observar aquilo? É um refrigerante com sabor a pera. Um refrigerante com sabor a pera. Se tiveres de vir à Rússia, tens de experimentar para a soda e não a compres em plásticos. Certifica-te de que a compras numa. Compras para a soda e certifica-te de que a compras numa garrafa de vidro. Certo, mas consegui um pouco para a soda e isso é ótimo. E consegui alguns rublos. Eu tinha alguns rublos por aqui. Deixe-me mostrar-lhe os meus rublos. Espere, perdi os meus rublos. Observa isto. Dá uma olhadela nisto, por favor. Ó, precisamente quantos rublos são estes, afinal de contas? Aqui está. Não me consegues realmente dizer absolutamente nada. Eu tenho rublos. Aqui estão 1000 rublos. Ok, sou um homem muito, muito rico. Tenho 1000 rublos. Agora, quanto valem 1000 rublos? Bem, deixe-me ver. Os rublos têm um valor, creio que é aproximadamente 12 por cada dólar. Portanto, se considerarmos 10 por cada dólar, então. Não sei, eu esqueci. Bem, vou explicar desta forma. Acredito que 1000 rublos estão localizados em algum lugar na proximidade de aproximadamente 10 dólares, algo dessa natureza. Aproximadamente entre 10 e 12 dólares são equivalentes a 1000 rublos. Algo como eu acredito ou algo assim, esqueci. Ou 100. O que é que alguém me disse? Então, quantos rublos eram? Eu tinha 100 rublos ou talvez 1000. Não consigo acompanhar precisamente. Acho que tinha 1000 rublos de qualquer forma. Por isso vocês podem verificar. 1000 rublos são 10 dólares. Parece certo. Não sei, vocês podem verificar, mas foi assim que eu coloquei. 1000 rublos. Não és propriamente um homem muito abastado. Certo, alguém pode confirmar isso. Sim, o Google indica que 12 dólares são equivalentes a 1000 rublos. Sim, parece certo. Mas do jeito que as coisas vão, vai ser o oposto. Mas do jeito que vamos, 1000 dólares serão um rublo antes que outros digam 12, 13 dólares. Pensei nisso. 12 ou 13 dólares é por aí, em algum lugar. Então estás algures entre 10 e 13 dólares com 1000 rublos. Certamente. Embora eu tenha observado no restaurante do hotel onde estou hospedado. Jantares, correto. Observei alguns jantares que estavam aproximadamente por volta de 960 rublos. Eram jantares bastante agradáveis e satisfatórios. Então, whisky, 50 mililitros, 330 rublos russos. Água. Sim, não consigo manter. Não sei que raio. Isso deve ser caro. De qualquer maneira, seja qual for a situação, vamos apenas afirmar que não estás a dar-te bem novamente. No entanto, estás a ir longe com rublos. Mas isso é excelente. Fui a uma área onde as pessoas estavam cá fora a conviver e eram apenas 7 horas e estavam todas a divertir-se e parecia ótimo. Sabe, as pessoas pareciam estar a divertir-se. Havia indivíduos bem arranjados, como se fosse um local de sexta-feira ou sábado à noite. Não está tão frio assim. Tens um casaco, mas não é demasiado pesado. Estava a 40 graus. Então, agora, na maior parte do tempo, de dia e de noite, está nos 40 graus. Não está mal. Eu tinha, sabe, um casaco de tamanho médio. Tinha um casaco no pescoço. Não estava mal. Estava a 40 graus Fahrenheit. Para mim, não é mal. Em casa, vi que está a 60 graus Fahrenheit. Vi um dia assim, na próxima semana vai estar a 72 ou algo assim. DC é frequentemente mais quente do que muitos pensam e por vezes mais frio do que se espera. Ainda deve estar nos 20 graus, tipo 21 graus. Bastante para DC. Aqui na área de DC está nos 4 graus e 4 graus está ok.
4 graus não é mal. Pequenas gotas de chuva estão a cair, mas o clima está bastante agradável. As pessoas aparentam ser simplesmente indivíduos normais e bastante comuns. Sabe, as raparigas russas são muito bonitas, há muitas mulheres russas bonitas, mas todos os países têm a sua beleza. Para mim, as pessoas são bonitas em todo o lado. Em todos os países que visitas, as mulheres são bonitas e os homens fortes, exceto na União Europeia, onde não parecem tão fortes. Com líderes como Macron e Starmer, não importa quantos homens viris tenhas no teu país, isso retira a masculinidade de todos. Sabe o que quero dizer, Macron? O que se passa com ele? Quero dizer, a levar um empurrão forte num avião, empurrão com ambas as mãos. Isso é com um empurrão com ambas as mãos. Bum! Bem na cara. E Macron ficou tipo, depois olha daí e pensa, a câmera está ali. Ele tinha aquele olhar. Reparaste? Quando o Rajit lhe deu o golpe com as duas mãos na cara, bum, ele vai. O mundo inteiro viu me levar uma tareia e eu fiquei tipo, mas não sabíamos o que se passava com Crone. Casaste com a tua avó ou avô, seja qual for. Não me vou meter nisso. Não sei bem. Tenho as minhas suspeitas. Vou só dizer assim, vamos deixá-los resolver isso com a Candace Owens. Vou pôr as coisas desta forma. Eu não possuo nenhum processo judicial contra qualquer pessoa para tentar demonstrar que sou um homem. Não tenho qualquer motivo para tal. Se alguém começasse a afirmar que o Garland Nixon é, na verdade, uma mulher, acredita que eu iria processar essa pessoa? Não diria nada. Se alguém estivesse nas redes sociais, no YouTube, a fazer programas a dizer que o Garland Nixon nasceu mulher. Ele tem 4 irmãs, na verdade, eram 5 raparigas. E uma delas era a Garland. A Garland sabe que é mulher. E as pessoas perguntariam, vais responder a isso, Garland? Sai daqui. Não. Quero dizer, tudo bem, se alguém desejar ganhar algum dinheiro extra a chamar-me mulher, toda a gente precisa de comer. Façam isso. E se alguém lhes der superchats ou algo semelhante e se divertir, divirtam-se à vontade. Não me importo. Eu nunca gastaria um cêntimo a contratar um advogado para apresentar um processo a dizer que sou realmente um homem. Se não achas que sou um homem, tudo bem, por mim está bem. Não tenho razão para isso. No entanto, por alguma razão, Rajit Macron fica extremamente ofendido quando as pessoas dizem que acreditam que Rajit Macron possivelmente tenha nascido com uma combinação de cromossomas X e Y. Exatamente como parece ser mostrado. A narrativa apresentada não parece ser a mais adequada. E, ao que parece, Brigitte Macron não está satisfeita com isso. E temos conhecimento de que Donald Trump, conforme mencionado por Candace Owens, de acordo com Kansas O, fez uma chamada telefônica para ela e solicitou-lhe que recuasse, referindo-se a BR como sendo um homem. E Candace Owens não o faria. Ouça, vou declarar isto mais uma vez. Se alguém dissesse, se alguém escrevesse lá que o Garland é homossexual. Olha, se quiseres colocar isso no chat ou gritar aos 4 ventos que o Garland é gay, não me importo nada, porque haveria de me importar. Se achas que vou processar, tenho de provar que não sou gay. Em primeiro lugar, se alguém tem que provar que não é gay, para mim isto sempre foi a minha opinião. Se tens de provar que não és gay, isso mostra-me que talvez possa ser porque é um grande problema para ti. Para mim, em primeiro lugar, sempre disse isto. Isto é, em que ano estamos? 2026. Quem se importa se alguém é gay? Vá, diga que é gay, não me importo, nem quero saber. Se alguém vem ter comigo, Garland, sabes? Sai daqui com isso. Não me interessa a sua vida sexual. Como quiser chamá-la, não é da minha conta. Informação demais. Demasiada informação. E se quiser chamar-me de mulher, gay, pessoa trans, lobisomem, vampiro, zombie, acredite quando lhe digo isto. Não o vou processar por isso. Não me importo realmente. E se conseguir ganhar dinheiro, se puder abrir um site e uma página no YouTube a dizer que Garland Nixon é uma mulher, trans, gay, todas essas coisas acima. Ele tem 7 gêneros e é furry. Esqueci disso. Podes dizer que sou um artista em mudanças rápidas. Sou muito bom a disparar armas e a escondê-las nas calças, seja o que for. Junta tudo se conseguires ganhar dinheiro com isso. Não te critico. Estamos todos a esforçar-nos para sobreviver, sabe? A fazer o que é necessário, entende? Contudo, quando alguém sente a necessidade de me contrariar, é aí que reside o problema. Parece-me que a senhora está a protestar em demasia. É tudo o que tenho a declarar sobre este assunto. Se eu expressar desta maneira, imagina que se estás a ter um relacionamento amoroso com uma mulher e alguém afirma, sabes, creio que aquela mulher com quem o Garland está a namorar é, na verdade, um homem. E eu digo, olá, não é ridículo? Alguém disse que eras um homem. E a mulher com quem saio diz, acho que vou processar essa pessoa, não gosto disso. Eu diria, podes fazer essa suposição. Sim, não aprecio que me chamem de um homem.
Mas tu não és realmente um homem, correto? Não. Por que é que tem de processá-lo? Quer dizer, não deveria simplesmente seguir com a sua vida? Quero dizer, a esse ponto vou, digamos, começar a reavaliar essa relação eu mesmo. Acho que talvez este não seja o lugar certo para mim. Tenho as minhas suspeitas, e se tem suspeitas sobre outras suspeitas, quem vai ficar por perto quando tem esse tipo de suspeitas? Não sei. Não, estou só a falar de mim. Talvez haja quem seja, talvez haja quem não seja. Não vou entrar nisso de novo. Não é da minha conta, não me interessa. Vou divertir-me, vou aproveitar. Espero que eles vão a tribunal. Adorava. Talvez tenha de ir ao tribunal para isso. Se houver, por exemplo, uma audiência e a Brigitte for. Por que, Brigitte? Se realmente tivesse mesmo de fazer uma aposta, se realmente me pressionasses e dissesses: ok, Garland, tens de tomar uma posição definitiva. É a Brigitte Vide um homem ou será uma mulher? E eu diria que essa pessoa é casada com Macron, e Macron é que tem de lidar com isso. Portanto, isso não é da minha conta. Se ele está feliz com isso, eu também estou. Não me importa. Mas, se me apontassem uma arma à cabeça e me obrigassem a apostar, acho que sabe a direção que eu seguiria. Acho que sabe em que apostaria. Pronto, estou apenas a dizer que vou deixar por aqui. Penso que as evidências estão, sabe, a começar a apontar na direção de que talvez eu fosse, digamos, suspenso do YouTube por usar o gênero errado das pessoas, se eu dissesse realmente a direção que acho que isto poderia tomar. Mas, de qualquer forma, vou dizer isto, mas novamente não quero saber. Não estou interessado em saber. Não tenho aversão a pessoas que são gays ou transgênero. Não me importa. Nem sequer quero saber. Essa é a vida que eles têm. Essa é a vida que eles têm. Não preciso saber. Não preciso saber das preferências sexuais de uma pessoa heterossexual. Alguém diz que é um homem heterossexual, gosta de peles. Não quero saber do que ele gosta. O que dois adultos fazem no seu quarto não me diz respeito. Não preciso saber disso. Sei que se os políticos discutem a vida sexual dos outros, não estão a discutir a falta de cuidados de saúde. Não estás a discutir que eles fecham o governo e não conseguem fazer coisas simples como manter as luzes acesas. Continuam a cometer genocídio, apoiar Israel e dar cada cêntimo a Israel enquanto a América fica para trás. Iniciam guerras com todos e mentem-nos sempre que se candidatam a cargos. Não preciso falar sobre a sexualidade de alguém, porque quero falar sobre o que está a acontecer com a política externa do ZIU, o que está a acontecer com a política interna do ZIU, o que está a acontecer com este chamado governo que temos. E se eu estiver a falar sobre quem são os travestis ou algo do gênero, não estou a falar sobre coisas de consequências. É só isso que estou a dizer. De qualquer forma, estou aqui e aqui acontece ser um longo voo da Turkish Airlines para Istambul. E agora, aqui estou eu, feliz por saltar de cidade em cidade e de vila em vila. Quem sabe para onde vou, em que país estarei amanhã? Não sei, mas estarei em algum lugar. Muito obrigado a todos. Agradeço profundamente a todos, sabem, por todas as maravilhosas ações que realizam para apoiar este canal. Agradeço sinceramente às pessoas que, sabem, fazem superchats, assistem ao programa, partilham-no nas suas redes sociais, em todas as suas diversas plataformas de redes sociais, esse tipo de coisas. Claro, se olharem para o fundo, agradeço às pessoas do meu Patreon e às que usam PayPal e Buy Me a Coffee. Aprecio muito isso. E claro, há quem use o Cash App e tudo mais. Mas há quem prefira o correio tradicional e envia-me cartas, livros, todo o tipo de coisas incríveis. Algumas pessoas enviam contribuições para a minha caixa postal, mas agradeço a todos por fazerem parte da minha família alargada na caixa postal. Caixa e às vezes enviam uma carta ou cartão, sim, fazem isso, e aprecio as doações mais às vezes. Olá, Garland, adoro o que fazes. Obrigado. Aqui está um cartão de tal e tal. Ei, isso é ótimo. É bom saber que há alguém por aí e que, sabe, não sou só uma voz ao vento, embora de certa forma eu seja uma voz ao vento. É divertido estar com o Scott Ritter, ele é engraçado, divertimos-nos bastante. Toda a gente na Rússia conhece-o. No aeroporto, as pessoas vêm ter conosco. Ah, você é o SCR. Sim, sou o Scott Ritter. Todos dizem Scott Ritter com sotaque russo. Andamos na rua e as pessoas reconhecem-no. No aeroporto também o reconhecem. Na alfândega, os agentes na Rússia pedem fotos. Ei, Scott Ritter, posso tirar uma selfie? Penso, uau, Scott Ritter é como Michael Jackson aqui. E, sabe, ele é do tipo, não estou totalmente certo. Quem é a celebridade conhecida? Lady Gaga. Quem é o sujeito? A loira que se casou com um famoso jogador de futebol. Seja como for, ele é uma verdadeira estrela. Que tal? Ele é uma estrela de grande magnitude. Obrigado a todos. Divirta-se. E com tudo o que está a fazer, partilhe isto em todas as suas plataformas de redes sociais. Estou de saída.